live, eu e Daniel Luzzi. Como você está, Daniel? Eu estou muito bem, e vocês? Tá frio, É, tá. mais ou menos. O frio faz parte da vida, não é? Bem, a gente não veio aqui para falar sobre frio, a gente veio para falar sobre o futuro do trabalho. A gente vai ver para falar sobre super trabalhadores, sobre competências, e a gente vai falar sobre isso tudo. Mas antes, eu queria perguntar para vocês se vocês já seguiram a Cognita lá no LinkedIn. Não sei se vocês já seguem a Cognita no LinkedIn. Se não seguem, segue, que vale a pena. Eu e Daniel, a gente escreve toda segunda-feira, tem a nossa newsletter no perfil da Cognita. Tanto eu quanto o Daniel, em nossos perfis, a gente escreve recorrentemente artigos sobre tudo que vocês possam imaginar e mais um pouco, mas especialmente sobre educação, né? Então, se ainda não fizeram isso, façam. Acho que vale a pena. Hoje o nosso papo é sobre o futuro, mas é um futuro que está bem presente, não é? E antes da gente começar a falar sobre esse tema, a gente pensou em mostrar para vocês um pouco do caminho que a gente vai percorrer nessa conversa. E o caminho é esse aí que vocês estão vendo. Amplia Então, um pouco. vou ampliar um pouquinho a tela. É, Boa. isso. Tá bom assim? Tá, Maravilha. melhorou. Então a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, sobre inteligência artificial. Depois a gente vai passar aqui pelas habilidades do futuro, essas tendências, que habilidades de futuro são essas. Depois a gente entra dentro dessas habilidades que são cognitivas, sociais, intrapessoais, interpessoais, quais são aquelas que são estruturantes, né? Vamos falar sobre o perfil do profissional, da carreira I, da carreira em T, né? Vamos passar pelo desenvolvimento das habilidades e uma visão de futuro, que é a visão da economia ou do mercado de talentos, que é para onde a gente está entendendo que essa história toda está indo. É isso, Daniel? É isso aí, eu acredito que a gente tem que começar a analisar o contexto e como ele determina esses conceitos. Ou seja, nós estamos vindo de um período histórico no qual as coisas eram mais lentas, as coisas não mudavam tanto, o conceito mesmo de competente era diferente, já nem falando da competência, vamos falar da pessoa, do profissional competente. Esse cara, não, falo sério, esse cara que Sim. antes aparentava saber tudo, era o expert, que as organizações contratavam e ele sabia tudo necessário para elas. Isso não existe mais. Uma competência estável, né? Uma competência estável e um profissional estável que, abre Sim. aspas, aparentemente sabia tudo da sua área, fecha aspas. Hoje eu acho que isso é um bicho de quatro cabeças. E É, no mínimo quatro não, cabeças, né? No mínimo então, eu quatro acho muito cabeças. interessante essa reflexão, porque, afinal das contas, estamos todos aqui tentando resolver os gaps que nossas organizações apresentam. Exato. O gap é cada vez maior entre o que a organização necessita e que os profissionais conseguem entregar, e então estamos perante um paradoxo formidável. É. Eu gosto do adjetivo formidável. É um adjetivo muito bom. Formidável, para não dizer assustador. É de... Oh, não, eu não encaro o futuro como assustador, não. Não, Não. isso é bom. Isso é bom para você. É bom não encarar com tanto medo assim. Agora, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente devem estar também cogitando, e a inteligência artificial nisso tudo, né? A gente está falando, vai falar sobre o futuro do trabalho, inevitavelmente a gente fala sobre a inteligência artificial, né? Aquelas perguntas que vêm acompanhadas, né? Meu Deus, será que a inteligência artificial vai roubar o meu trabalho? Meu Deus, será que a inteligência artificial vai acabar com todos os trabalhos em última instância? Como é que você tem visto isso?
Não, Meu Deus, a inteligência artificial vai derreter o meu cérebro? essa é boa. É, o telefone sem fio, né? Não é? Este, olha, eu não acredito em nada disso, para ser honesto, a inteligência artificial tem uma potência incrível, não É podemos verdade. negar isso. É um dos artefatos culturais mais potentes, não sei, da internet, quem sabe, tá bom? Muito provavelmente. Mas, cara, Sim, alucina muito. sim. Se eu pego os dados da mesma OpenAI, estamos falando de uma versão 4O com uma alucinação de 33%. trinta e E três de por cento do que você pergunta, isso, 33% de chance de alucinação, né? isso. E a Mini É, 48%, quase a pois é. metade, Que aí é como sabe? se você estivesse conversando com uma pessoa doidinha na praça, que alucina 50% do tempo. Só que tem uma É, diferença, né? A diferença é as pessoas não sabem disso. Se elas forem numa praça e conversarem com uma pessoa que alucina 50% do tempo, muito provavelmente elas vão começar essa conversa sabendo da chance de alucinação. Mas quando elas vão numa inteligência artificial, elas não imaginam que isso aconteça, né? o problema é o que as pessoas depositam nessas tecnologias, tá bom? Sim. Então, vemos o tempo todo gente que manda o filme até os ossos por Aham, usar esse sim. tipo de Vamos falar sobre tecnologia. isso. A gente vai falar sobre isso. Mas antes de falar sobre quem já se queimou com a inteligência artificial, e eu acho que essa história é incrível, eu acho que a galera vai gostar de ouvir, eu fiquei pensando no seguinte: bom, a inteligência artificial, ela, de alguma forma, em algum momento, a gente pensou assim, ela vai baixar a régua, ela vai nivelar por baixo, e você trouxe aquele pensamento, não, não, ela na verdade, ela ergue a régua, ela nivela por cima, porque ela, para te trazer coisas que prestem, ela pede que você tenha um contingente muito claro de pensamento crítico, de repertório, né? E isso me leva para o campo das habilidades, das habilidades do futuro, né? As habilidades cognitivas, sociais, as habilidades interpessoais, as habilidades estruturantes. Eu queria que a gente falasse sobre isso. Tem um quadro, né, que eu acho que é interessante Mostra, da gente. vou Eu vou mostrar, mostrar esse quadro, vou botar aqui na tela para a gente vou olhar. mostrar. Eu acho que dá para o pessoal em casa ver. Então a gente tem esse quadro aqui, Se né? puder, Eu vou ampliar um pouquinho aqui, eu acho que é aí porque para está. a gente aparece um pouquinho menor, mas eu acho que para quem está assistindo, a gente consegue ver, né? Que a gente tem aqui 2025 e tem uma previsão para 2030 entre skills críticas e skills emergentes, né? Quer comentar? Comento, a verdade é que a gente está estudando esse relatório desde a primeira publicação, 2016, até agora. Sim. Foram 9 anos de relatório. Normalmente o que nós observamos é que há muitas pessoas que tiram uma foto a cada 2 anos, quando o relatório se publica, e então, olha, esse ano é pensamento analítico, o próximo Uhum. ano é este pensamento crítico. E no meu humilde entendimento não é assim que funciona, porque o mundo não é uma foto, o mundo é um Sim. filme, tá bom? Então, se você analisa o conjunto dos relatórios dos últimos 9 anos, você começa a identificar tendências. Sim. Tendências. Eu acredito que essas tendências definem nossa época, de alguma maneira. Sim. Você começa a observar, não sei, no meu entendimento, existem 4 grandes tendências que nós começamos a observar nesse processo todo, que estão definindo nossa era. A primeira tendência, claro, é cognitiva.
tá bom? Sim. Qualquer relatório que você pegue, do início ao fim, em todos eles vão figurar habilidades cognitivas, tá bom? Sim. Em diferentes posições do ranking. Então, Sim. Variando um ser, pouquinho, mas variando um pouquinho ali. para cá, para lá, às vezes uma palavra desaparece, mas É verdade. a verdade é que é uma metacompetência de outra. Sim. Então as pessoas também ficam um pouco confusas com isto, tá bom? Mas então você encontra habilidades cognitivas, você encontra habilidades inter e intrapessoais, Sim. você encontra habilidades relacionadas a conhecimentos técnicos, tá? Sim. E há habilidades relacionadas à liderança, influência social, gestão de talentos, Criatividade, por exemplo. que é o último grito da moda, digamos assim, né? Sim. Sim. É É verdade. a gestão de talentos. A gestão de Então, talentos. no Eu meu acho que a gente. entendimento, fala, Deixa eu tirar da tela aqui para a gente é, voltar para a tela grande. ele fica pequeno também. Fica, né? Mas Eu com meus óculos não consigo enxergar, por exemplo. só lá por dentro do Miro, né? Mas é muito interessante perceber essa. Assim, a gente olhou para essas pesquisas, né, desde as de 2016 até hoje, a gente notou coisas muito interessantes. A gente vai trazer um pouco mais à frente também dois dados que são assim bem curiosos, né? É, mas quando a gente está falando dessas habilidades do futuro, para mim, o que fica muito claro é como essas habilidades do futuro elas vão de fato definir. Diga. Eu poso habilidades do futuro. Isso são habilidades do futuro ou são habilidades do presente? São habilidades do agora, né? É verdade. Porque não é que no futuro eu vou ter que É. aprender a pensar direito, Não, digamos. você já precisa pensar agora. Hoje precisa aprender a pensar. De Então, preferência já. É eu verdade. queria questionar um pouquinho esse negócio das É, habilidades do futuro. Como se hoje você não precisasse pensar, exato. Mas criar, se amanhã relacionar, né? é, é Então, como se para as habilidades, faça amanhã o que você pode fazer hoje. É habilidade, habilidades do futuro. eu acho que isso nós podemos falar que nós precisamos de uma educação é, em tempo do presente, uma educação Sim, para o presente, não para o sim. futuro, É uma unicamente, educação, digamos. é mais do que isso, uma educação do tempo real. Mas a gente vai chegar É, nesse ponto da educação também. Eu acho que a educação ela sempre ficou presa em pontos distantes, seja olhando para o passado, seja olhando para o presente. Ela nunca teve no tempo real. Eu acho que essa é uma provocação super interessante quando a gente for falar de desenvolvimento de habilidades. Mas a gente começou essa conversa sobre as habilidades, especialmente quando a gente começou a pensar sobre o futuro do trabalho, a inteligência artificial e onde entram as habilidades. E você trouxe o tema da alucinação, né? Da alucinação. E esse tema da alucinação é super interessante, porque as pessoas não se dão conta de que a inteligência artificial alucina, elas vão se dando conta conforme ela alucina de forma muito extravagante na nossa frente, e a gente olha, não, peraí, calma aí, inventou isso, né? Mas existem casos e histórias interessantes a respeito disso. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essas alucinações. Se tem alguma história de alucinação que eu, te eu, chamou a atenção? eu antes disso gostaria de arredondar no ponto que nos encontramos. Então, sim, a tecnologia está evoluindo muito rápido. Sim, há uma transformação muito grande do mercado de trabalho. Sim, estão aparecendo tecnologias que de alguma forma tiram algumas cargas da gente, tá bom? Não são as piores cargas, porque veja, eles nos tiram o que nós automatizamos de alguma forma, tá bom? Sim, Para gastar pouco recurso cognitivo, porque nossa mente consome muita energia, né? muito açúcar que consome. Então, sim, é verdade, há uma espécie de tsunami digital
caindo em cima de todo mundo, Sim. pessoas e organizações. Se isso está redefinindo, de alguma maneira, a forma como a gente encara o trabalho e se planeja para esse trabalho. Agora, essas habilidades do futuro, ou do presente, se nós queremos, nós precisamos entendê-las um pouquinho melhor. Porque, veja, adianta de algo eu, por exemplo, desenvolver o pensamento analítico sem pensamento criativo, crítico, perdão, sem Sim. pensamento crítico? Acho que Não. não, porque então você me apresenta um problema, eu Menos do que analiso, adiantar. Menos do que adiantar. Simplesmente não funciona. não funciona. É como Então, você dizer que a pessoa tenha pensamento sistêmico sem pensamento crítico ou vice-versa. bom, por esse motivo, eu gostaria de colocar esse foco nesse momento, porque senão corremos o risco de desenvolver um cursinho aqui de pensamento crítico, outro lá de valores e não sei o quê, e isso não resolve nada. Isso não Não? conecta, né? Não existe lógica Isso não de resolve nada, conexão. porque do ponto de vista cognitivo é uma espécie de sinfonia, se você me pergunta. Sim. Então, se me apresenta um problema, eu analiso o problema, tem fontes, tem contexto, questiono as fontes e Uhum. avanço sobre um pensamento crítico, tá bom? Sim. Beleza, mas espera aí, você está olhando um ponto e tem uma floresta, aí amplia a sua percepção com o pensamento sistêmico. Exatamente. Beleza, e agora o que eu faço com tudo isso? Bom, eu tenho que criar algo, E não alguma adianta você perspectiva, criar olhando por um ponto. Você tem que olhar alguma para todo. perspectiva própria, contextualizada. Então, é uma espécie de sinfonia, eles operam em conjunto, sabe? Sim, sim, Se você unicamente faz pensamento analítico, poxa, amigo, você vai é, olhar a vida toda uma árvore pensando que sim, isso é o mundo, né? sim, exatamente. É preciso uma orquestração, sem dúvida Precisa, nenhuma. E isso é um precisa. problema, né, na educação corporativa atual. A gente vai chegar nesse ponto. A educação corporativa atual, ela coloca tudo em pequenas caixinhas, tanto no Sim, layout quanto no design. Tudo é em pequenas caixinhas isoladas e que não se tocam umas com as outras, tudo granular, né? É impressionante. Mas eu acho que quando essas habilidades faltam, o risco é muito grande, né? O risco é grande a ponto de fazer alguém perder o trabalho. Eu vou botar aqui no palco essa eu, imagem. tá. A verdade é que o que uno está começando a observar, e agora vou levantar isso que você comentou, é, a verdade é que a gente tem que ter muito cuidado como usa as tecnologias, tá bom? Porque não só ela alucina, ela, além de alucinar, tem vieses. Ela Sim, é uma boa, eco se chama, né? Tá? É sim, uma espécie de eco que vai criando uma bolha, que vai reafirmando uma visão, como se ela fosse a realidade, ela não é. Além exato. disso, ela é uma caixa preta, então tem vieses de processo também envolvidos aí. Então, vamos lá. Enormes. Você está brincando com uma caixa preta, a qual você dispara estímulos e ela te dá respostas, mas não é oráculos de Delfos isto, tá bom? É verdade. Não é? E se você não sabe usá-la, pode queimar o filme para valer. Aí você tem um exemplo recente de um jornalista que foi contratado para fazer uma lista de leituras para o verão, tá bom? Dos 10 melhores livros para se ler no verão, não foi? 15, 15, 15, 15. 15. Só que se apresentou um pequeno probleminha. Dos 15 livros, 10 eram fake, tá bom? 10 não existia. 10 eram fake, ou seja, a própria AI inventou, ela pegou autores existentes, como É, Isabel Allende, uma autora muito pega conhecida, autores existentes, né? existentes, inventa títulos, cria livros,
que não existem. E dá a dica, ó, não perca, tem que ler, é maravilhoso. Então, O que eu uma acho mais pessoa interessante fala, é que eu fico imaginando assim, o que que esse jornalista ele fez. Ele falou assim, meu Deus, eu tenho que ir pegar as crianças na escola e o deadline está em cima, eu tenho que entregar essa lista. Putz, cara, eu vou jogar isso no chat GPT. Jogou, só que o problema é que tem sempre alguém vendo, né? ele lamentavelmente, ele disse que ele faz isso sempre, Ah, mas que não é porque ele foi, não é porque ele estava não, não, ele, atarefado que com ele a faz UAB. isso sempre, mas que dessa vez ele não teve tempo para checar. Checar. Entendi. É, aí ele mandou para o jornal. No jornal, ninguém teve tempo para checar também, não. Não dá, né? Não dá, tem Então, muita coisa para fazer no jornal. quem terminou checando foram os leitores. E não Sem ficaram esse nada erro. empolgados em descobrir, não um livro errado. Poxa, um livro errado passa, É. se perdoa. Agora, de 15, 10. É. Então, É. essa moça que você está mostrando aí, que é uma moça que efetivamente ela deve ler, é uma leitora, tá É bom? uma assinante do jornal. Isso, ela passou o olho e falou, peraí, que é isto, cara? Tá bom? E aí que está isso que você falava de subir a régua. Perante os olhos de uma pessoa que não conhece, nada de estranho se apresenta. Você tem o autor, você tem o título do livro, você até pode ter um pequeno texto explicando de que se trata, tal, né? Agora, uma pessoa que conhece, que lê, informada, vê isso e salta aos olhos, digamos, o erro. E Sem dúvida. aí está o que você falava de subir a régua. Essa subida de régua é algo que as pessoas ainda não estão vendo, Daniel. E pessoas proeminentes, assim, esse post do Mark Cuban também, um empreendedor muito famoso, Shark Tank, né? E ele fala sobre uma pessoa que tiver, por acaso, zero educação, mas que sabe como fazer perguntas para um modelo de IA, vai ser capaz de ter excelente performance. É uma falácia. É uma falácia. Bom, Essa a pessoa não vai primeira ser coisa que capaz. a primeira coisa que eu gostaria de destruir, se você me permite, é o conceito de prominente. Pois É, desculpe, eu tô chato hoje, deve ser o frio. Mas, cara, porque uma pessoa fez uma coisa importante na vida, não significa que ela sabe de tudo e pode falar de tudo. Todo mundo fala aparentemente coisas na nossa sociedade. geniais e um monte de bobagem também. Tá bom? Exato, exato. Vamos baixar essa bola, porque eu vejo aí umas pessoas, não, eu falo sério, aí vejo umas pessoas que se fizeram famosas, não sei, fazendo negócio, e agora viraram guru de tudo. Ela É. sabe de tudo, ela sabe de inteligência artificial, sabe de tudo e pode falar. E o pior disso é o tamanho da influência que essas pessoas têm, a ponto de acabar convencendo pessoas, né, de que isso é verdade, de que você Bom, pode ser um super trabalhador, de que você pode ser super performante, simplesmente com uma capacidade de saber fazer boas perguntas, como se fazer boas perguntas fosse fácil, como se a capacidade de fazer boas perguntas, seja para um modelo de IA, seja para um ser humano na tua frente, fosse algo banal e que não pedisse todo aquele contingente de habilidades estruturantes. E as a pessoas verdade é que acreditam. isso sempre aconteceu, Gustavo. Vamos ser honestos, as pessoas buscam receitas, Elas buscam gurus, né? né? Buscam receitas, buscam a verdade enlatada, pronta para usar. Exato. E isso, você sabe que isso não é assim, digamos assim. Mas Não aí você funciona. citou diferentes coisas, porque entre essas pessoas que você citou pessoas que fazem negócio com isso. Então, É, cuidado, cuidado. Uma coisa que cuidado eles. cuidado a gente.
Porque uma coisa que eu, de pronto, bom, eu sou educador, fui educador a vida toda, estudo, me preocupo, trabalho. É, poxa, eu posso falar uma bobagem, é boa, todos Todo somos mundo seres fala humanos, bobagem. falamos bobagem. Sim. Agora, tem pessoas que falam pensando nos negócios, como é o caso do super trabalhador. Como é A o caso verdade é desse que moço, o Josh Bersin. Você quer dar o nome aos bois? foi você, tá? Eu não falei nada. É, porque assim, eu acho que é bom dar nome ao... Ai, o Bersin. Ai, o Bersin vai falar. Vamos parar para ouvir. Oh! Então, As pessoas batem de porta em porta, sabe? No domingo, as pessoas batem de porta em porta aqui no bairro e perguntam: meu senhor, você tem uma hora para. Você tem um minuto para ouvir a palavra de Bursing? Tem gente no eu, LinkedIn que é olha, testemunha de Bursing. ele me perdeu no momento em que ele falou, porque afinal das contas, educação é sinônimo de conteúdo. Cara, não, desculpa, não é. Aí é a arte Vamos de se lá, queimar. não é, não é. Né? Educação não é sinônimo de conteúdo. Acho que o principal problema hoje é esse. Muitas pessoas acham isso. Mas estamos nos desviando do foco. Vamos lá. Vamos para super trabalhadores, vamos para super Vamos para o trabalhadores. supertrabalhador. A Então, o tese do supertrabalhador é um Bursing. conceito que o Bersin publicou nesse ano, princípio de ano, num relatório que ele fez. E então ele imagina que a inteligência artificial vai gradualmente reemplaçando os trabalhadores, até que um punhado pequeno de trabalhadores com inteligências artificiais, copilot e tal, vão poder fazer o trabalho de muitas pessoas, tá bom? Uhum. Tem um monte de problemas esse negócio, né? O primeiro problema é que a inteligência artificial alucina muito. Exato. O segundo é que eles já tentaram fazer experiências dessa natureza e todas deram errado. O terceiro é que as grandes big techs hoje se estão encontrando que esses copilot limpar a bagunça que eles fazem demanda mais gente ainda, mais gente Embora. ainda, tá? É, isso sem falar de que, vamos imaginar um futuro onde um punhado de pessoas trabalham com inteligências artificiais e fazem tudo. Eles vão vender esses produtos a quem? Sim. Porque se ninguém tem trabalho, ninguém consegue comprar. Então, Não, sabe, um emaranhado de. é uma extrapolação completamente alucinada, para usar o termo alucinada. Um punhado de gente, assim, se tem uma coisa que é muito evidente na inteligência artificial, é que a inteligência artificial ela não vive, ela não caminha na rua, ela não pega chuva, ela não se apaixona, ela não vive fenômenos, ela não está disponível para viver fenômenos. O que significa isso que eu estou dizendo? É que a inteligência artificial ela só sabe aquilo que dizemos a ela que ela precisa saber. Então ela tem acesso a uma narrativa, a uma descrição de realidade, mas não a realidade em si, porque ela não é viva, ela não existe, ela não vive. O que significa isso na prática, minha gente? Isso é uma lição muito antiga da filosofia zen budista, mas eu não vou entrar por aí. O que significa é que se a gente tem um punhado de gente com inteligência artificial, a chance disso disso se consumir sozinho, disso alucinar, é ainda maior. Porque você tem muito menos ponto de vista, muito menos diversidade e muito menos vivência em torno das descrições que vão sendo alimentadas ali. A Pronto, verdade é que as já coisas. fiz a minha pequena indignação do dia. A Resolvi verdade é minha que, indignação. na minha opinião, as coisas são em função do que os seres humanos depositam nelas. Uhum. E aí surge o conceito de subjetividade artificial, que deu tanta discussão nas redes sociais e tal,
Porque você abre qualquer jornal e você vai encontrar notícias do tipo: a inteligência artificial é o melhor terapeuta que eu já tive. Então você precisa procurar novos terapeutas. Os seus terapeutas Este, são ruins. e você vai ver como outra pessoa que namorou uma inteligência artificial durante um tempo para experimentar do que Namorou? se tratava, e ele ficou muito chateado porque descobriu que a inteligência artificial estava manipulando ele, Não como em acredito. qualquer relacionamento. Ah, não acredito. Sim. Então, tem a ver com o que uno deposita nelas. Mas vamos voltar para o futuro do trabalho. Vamos tudo. Então, esse futuro do trabalho, então já falamos, olha, há um contexto novo, é um contexto líquido, se nós queremos, tá bom? As habilidades não são Falar perenes. do conceito de Bauman, as habilidades não são perenes. O que significa isso? Bom, precisamos muita mais inteligência que antes, mas não só inteligência, também sensibilidade. Isto é uma coisa Exato. importante, tá? Porque às vezes falamos de inteligência e esquecemos das outras capacidades importantes que este mundo está demandando. Sensibilidade é uma delas, né? Afinal das contas, veja, eu posso ser um cara super inteligente e ficar apavorado perante um contexto e me congelar. Ou seja, meus sentimentos podem congelar toda a minha inteligência num instante assim. Então, Sem dúvida. eu, eu preciso ser inteligente, mas ao mesmo tempo preciso ser resiliente, preciso ser flexível, preciso ter uma empatia para poder me colocar no lugar do outro e poder me comunicar. Eu preciso, Precisa ter maestria da calma. precisa. Se você não desenvolve essa dimensão, digamos assim, né, emocional, não é tudo inteligência, peraí, tá? Sim, E sim. isso é uma coisa que também essas habilidades do futuro resgatam, tá bom? Exato. São as habilidades de sempre, né? E que cada O que dia. mostra a pesquisa, o que E que, mostra as pesquisas de 2016 até 2025 é que são as habilidades de sempre, não são habilidades do futuro. são as habilidades sempre desde 10 anos atrás. Por isso que eu falo que são quatro grandes tendências que definem esta Uhum. época. Então, nesta Sim, época, você precisa pensar melhor, sentir melhor, tá bom? Ter exato. capacidade de aprender e, de alguma maneira, de se inserir socialmente em um grupo. E tomar decisão, né? Por isso que uno fala que é mais saber agir que saber de cor. Sim, Então, a educação atual, se a educação atual não ensina a agir, ela ensina o quê? Se você vai esquecer amanhã isso. sim, Então, exato. vamos lá. Essas quatro grandes tendências, claro, você tem que pensar melhor, porque o contexto muda o tempo todo, então as receitas já não servem. No Sim. passado, Agora tem uma, agora tem uma nova receita no ar. Se você me permite para botar a gente num trilho aqui. A receita no ar agora são os polímatas. Esses super trabalhadores, aparentemente, são os polímatas. São os eu te contei que eu fui impactado, tal como se tivesse sido atropelado por um caminhão, por um videozinho daquela rede social que a gente não, né? E nesse videozinho a moça dando uma entrevista para uma rádio, para uma televisão, dizia que o futuro pertence aos generalistas, porque os generalistas eles são capazes de ver um pouquinho de tudo aqui na superfície, porque a profundidade de verdade quem vai fazer é a inteligência artificial. bom, eu acho que essa pessoa tem que se preocupar, porque pode terminar como esse jornalista aí. É capaz dela ter inclusive preparado essa fala na inteligência artificial. Não, essa fala vem de um evento que aconteceu há pouco tempo atrás. As pessoas viajam nos Estados Unidos, ficam horas em um avião, descem lá, ficam Faz horas fazendo Southwest, fila, faz cara, vídeo, faz. fazendo fila durante horas para entrar em uma sala e escutar o guru da vez falando isso que você acaba de falar, Exato. tá bom? Então, é É preocupante, preocupante. é É preocupante preocupante.
o que uno escuta, sabe? Agora, E eu me outra, preocupo. essas pessoas escutam isso e vêm aqui e contam. Mas na viagem de volta, 12 horas no avião, ele não teve tempo de pensar nisso, de criar Não, querido. uma perspectiva própria, de analisar e falar, olha, qual é a minha opinião perante isso? Tá? Não, ele veio escrevendo no laptopzinho dele no avião, de madrugada, porque enquanto eles dormem, a gente pensa em coisas absurdas para dizer. Mas olha, hoje eu acordei ácido. Eu gostaria de pensar no seguinte, porque você vem falando sobre essa questão, né? A gente vem falando sobre os super trabalhadores, a gente fala sobre os generalistas, os polímatas e essas histórias que vão se nutrindo no mundo corporativo, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, tá, e a educação nisso tudo, né? Se a gente sabe que as habilidades são estruturantes para que a gente consiga, de alguma forma, caminhar para um future proofing, ou seja, para uma realidade à prova de futuro, e que a gente possa, então, de alguma forma, proteger a nossa maneira de gerar insumos para pagar as nossas contas e para dar educação para os nossos filhos e fazer mover a sociedade. O problema que me parece é que desenvolver essas habilidades tem sido um desafio, né? Eu queria jogar esse dado para a gente conversar, mostrar. A gente fez uma pesquisa, a gente deu uma olhada nas pesquisas, não foi, Adriano? Do Fórum Econômico Mundial. Então, a gente pegou a pesquisa de 2025 e a de 2016, a primeira que foi publicada, né? Para identificar um elemento interessante aqui para a gente olhar, né? No desenvolvimento das habilidades. Vamos falar sobre isso? Fala. Olha só, eu vou botar aqui na tela. Eu queria introduzir a quarta tendência. Então, Quarta tendência? isso, porque nós Ah, falamos das tendências do grupo cognitivo, inter e intrapessoal, falamos da liderança. Qual é o quarto? O quarto é um grande desafio maior que os anteriores, e tem a ver com a alfabetização tecnológica avançada. sim. Aqui você pode começar a enxergar como elas estão interrelacionadas. Então, a alfabetização tecnológica avançada tem a ver com saber usar a inteligência artificial de um jeito Sim. positivo, que potencialize suas atividades, suas habilidades, que você saiba interpretar dados, Uhum. que você, em função dessa interpretação contextual, aprenda a tomar decisões, e aguente, desculpe a linguagem, o tranco, que Uhum. significa tomar decisões e aprender a agir. Tá bom? Exato. Então, como Exato. você vê, essas quatro grandes tendências estão intimamente relacionadas e é muito difícil você separá-las. Sim. Mas, apesar Difícil. disso, na educação corporativa, separa-se tudo em caixinhas. Tá bom, tudo bem, mas nós estamos analisando, de alguma maneira, que existen algunas habilidades que son estructurantes. Y esas habilidades estructurantes son las que posibilitan a las personas navegar en un mundo líquido, en un Sim. mundo altamente dinámico, onde o conhecimento deixou de ser estável, onde a verdade é praticamente algo que não existe, porque é contextual, é, Sim. é, é temporal. Amanhã o que hoje é verdade, amanhã não é. E por aí vai. E por esse motivo que uno precisa não só aprender a pensar melhor, para poder questionar se a receita de ontem funciona neste contexto, mas também aguentar o que significa não ter verdades, assim, Exato. não Exato. ter receitas, digamos, É. né? Mas é isso Então, que me espanta, porque é, a educação corporativa, as áreas de treinamento e desenvolvimento, as universidades corporativas, elas estão indo
aparentemente na contramão disso, né? E o que me espanta é que a gente sabe desde sempre, coloca-se uma expectativa há muito tempo como estratégia para resolver essa vulnerabilidade de habilidades na capacitação, né? Eu vou botar aqui no palco, né? Esse é o dado de 2016. Então, no dado de 2016, a gente vê aqui que... Está muito pequeno, então leia você, porque eu não sei se eu leio, vai... eu vou informar aqui. Se a gente olha, eu sei que você não gosta, Daniel, eu vou dar uma rabiscadola aqui, mas depois eu apago. Ele não gosta que eu rabisque as coisas dele. Mas, ó, eu estou rabiscando aqui para mostrar que em 2016, a pesquisa pergunta, né, que estratégias, entre todas as indústrias, que estratégias são aquelas que parecem ser as mais eficientes para enfrentar os desafios vindouros, os desafios futuros. Em 2016, o ponto alto nas respostas é investir na capacitação, no upskilling e no reskilling de trabalhadores. 65%. Certo? Entre outros, aqui a gente tem colaboração com instituições educacionais, 25%. Oferecer experiências de aprendizagem, 22%. Né? Então, a gente tem, em 2016, 9 anos atrás, já a clareza enorme de que desenvolver as habilidades que habilitam a gente a transitar melhor pela pós-modernidade líquida já era uma evidência. Quando você olha para a pesquisa de 2025, que está aqui do ladinho, olha que interessante. Upskilling da força de trabalho, 85%. 85%, ou seja, só fez crescer. Né? Só fez crescer. Agora, Mas eu onde me você pergunto, quer chegar? Fala para onde eu mim, quero onde chegar? você quer chegar nisso? Onde eu quero chegar? Se nós sabemos há 9 anos, por A mais B, que é o desenvolvimento dessas habilidades que vai fazer com que a gente talvez alcance uma realidade que nos proteja das incertezas frequentes, então é para se preocupar, porque hoje a educação corporativa ela tem feito as coisas de maneira separada, de maneira Mas granular, se você me de maneira perdoa, desconexa. acho que são duas coisas diferentes. Diga. Claro, eu acredito que sim, há uma tomada de consciência há 10 anos de que é importantíssimo treinar as pessoas, capacitá-las, formá-las, desenvolver novas habilidades para poder lidar com os contextos. O que não se fala nessa pesquisa é por que isso não aconteceu. Por que Porque isso não aconteceu, né? bom, porque as empresas, as organizações e as pessoas e os profissionais fazem cursos o tempo todo, tá bom? Sim. Então, em teoria, abre aspas, isso significaria eu poder resolver esse problema. O problema que nós estamos avaliando hoje é que a forma como isso se fez e como isso se faz na maior parte das vezes não resolve estes problemas. Não resulta. Então, o foco da educação corporativa está no lugar errado, né? Há bastante Bom, tempo. Está no mas por conteúdo. isso, a consciência existe, eu acho, tá? Em alguns setores Consciência mais que em existe. outros. Em alguns setores Sim. mais que em outros. Essa mesma pesquisa do Fórum Econômico Mundial fala que uma das principais barreiras para a Vou classe botar isso na tela. 65%, 63% dos líderes entrevistados é a falta de habilidades, o gap de habilidades. Exato, Tá? exato.
E também mostram que 46% das organizações estão identificando como um dos problemas que não possibilitam a eles evoluir, transformar-se e tal, a cultura. Porque tem uma resistência à mudança, né? Uma resistência à mudança. Isso sem falar do número que está embaixo, que é quase 40%, que estão falando de regulamentos, de regulatório. de um design organizacional muito rígido. Possivelmente no comando e controle ainda, né? Sim. Eu acho que tem um dado que me chama a atenção também. 25% é a incapacidade de entender o cenário e as oportunidades, né? Essas são barreiras entre 2025 e 2030. Mas se você olha para 2016, essa incapacidade de entender a mudança estava aqui em 51%. Não é novidade. É isso que nós estamos falando, Né? não é novidade. Agora, o que se fez nos últimos 10 anos? Se analisou cada habilidade por separado, não se conseguiu entender que elas operam orquestradas e juntas para poder criar um impacto. E, para pior das coisas, não se conseguiu evoluir do ponto de vista do que é educação corporativa, cara. Sim, eu acho que a gente, tanto de um ponto de vista digital quanto de um ponto de vista metodológico, a educação corporativa foi para lugares que não resultaram. Do ponto de vista digital, ela foi para o lugar do controle, o LMS, ela foi para o lugar da experiência, o LXP, e deixou de lado a aprendizagem. Do ponto de vista metodológico, ela foi para o lugar do edutainment, foi para o lugar do entretenimento, e deixou de lado coisas importantes como a fricção, como confronto de ideias, né? Então, a educação corporativa ela foi botando foco em conteúdo ao invés de competência. Então, mesmo o design instrucional contribuiu de alguma forma para isso, para que as habilidades não fossem desenvolvidas como uma orquestra. Não, tá bom, mas acontece que a educação, eu falei isso já, eu acho que na live anterior, né? Ainda está no mindset do século XVIII/XIX, entendendo a cultura da aprendizagem como se estivesse no século XX, onde o conhecimento era mais estável e você podia transmitir de alguma maneira essa receita. O problema está em que o método que você comenta é o método que define de que maneira você vai utilizar ou não o conteúdo. É o método que possibilita desenvolver essas habilidades estruturantes. Eu não aprendo a pensar criticamente fazendo um curso de pensamento crítico. Eu aprendo a pensar criticamente exercitando esse pensamento. Sim. E esse exercício se constrói ao longo da jornada de aprendizagem. É isso. Então, transmitir informação bonita, para todo mundo se divertir, com pouco esforço. Para ser um vídeo cinematográfico. Para não pensar, sabe, não se esforça, não transpira. Você está feliz? Está bem, está bem. Para todo mundo estar feliz, o que produz? Produz pessoas preguiçosas, que não conseguem processar dados, não contextualizam, não se lembram do que o vídeo anterior. E que em algum momento da carreira pode acabar ocorrendo no risco de postar os 15 livros para serem lidos no verão que não existem. E perderem Não, o emprego. e não sei se isso é o pior, sabia, Gustavo? Ah, Porque não! eu já vi pessoas, eu vejo um cara social. aí, um professor, dando prompts, para que o prompt, a IA planeje as aulas por você. Cara, peraí. Existe é aquilo que eu estava te dizendo, Daniel. Existe um desejo, eu vou dizer assim, minimamente no mundo ocidental, de emancipação da própria vida, ou de emancipação
do trabalho. É tipo, eu quero terceirizar o meu viver para poder fazer outra coisa, que eu nem sei o que é. Tá bom. Mas, olha, Mas então faltam, vamos por faltam aí. 10 minutos. Faltam 10 minutos e Vamos. eu quero trazer a Isso. principal problemática, que é assim, diante desse cenário todo, um cenário em que a gente tem futuro do trabalho, inteligência artificial, riscos de alucinação, habilidades de sempre, dificuldade de desenvolver habilidades de sempre e para onde está indo esse futuro do trabalho. E a gente entende que o futuro do trabalho está indo para um mercado de habilidades. Vou E qual é o chamar de mercado de problema atividade disso? ou a economia de Ou a economia das habilidades. habilidades. Tem gente que E fala de economia de talentos, a economia de talento, da nuvem de talentos, da por exemplo. nuvem de talentos, né? É para onde está indo, né? Mas o problema é. Mais ou menos, Isso, porque há algumas tendências, por exemplo, de países como o Canadá, que se tomaram o trabalho de analisar quais são essas habilidades estruturantes que possibilitam criar uma dinâmica ocupacional. E então eles saíram tentando, tá? É um modelo, tentando identificar grandes grupos de habilidades sim. estruturantes que dinamizassem a economia. Mas o certo é que o mundo é dinâmico, as competências hoje, em um mundo líquido, não são perenes. Desenvolver cursos e jornadas de aprendizagem sobre funções ocupacionais é uma roubada, porque a função ocupacional está mudando o tempo todo, tá bom? Sim. E então, possivelmente, esse não seja mais o foco seja as habilidades estruturantes. Exato. Eles fizeram nesse desenho, o governo do Canadá fez esse desenho de 6 clusters, né? De trabalho, estão olhando para o futuro com muita preocupação e olhando para esses clusters e dizendo, olha, esse cluster aqui, que é o cluster, por exemplo, dos resolvedores de problema, né? Ele tem um risco de disrupção menor, o dos facilitadores, né, com ênfase em inteligência emocional, ele tem um risco moderado de disrupção. Agora, esses aqui, por exemplo, os técnicos, né, os fazedores, esses têm risco altíssimo. Então, eles estão fazendo recomendações mesmo aos cidadãos de transição de carreira, né? Porque eles estão percebendo que há um dinamismo que não é mais vertical, tá bom? E ele se entrecruza para todo lado. Eles estão percebendo que as competências não podem estar focadas em funções ocupacionais, porque as funções ocupacionais mudam. E então fazemos o quê? De que maneira ajudamos a população a se estruturar para poder crescer em um mundo tão dinâmico? Aí você tem que questionar o conceito de competência, você tem que questionar o conceito de habilidade, tem que questionar o conceito de função ocupacional, aqui questionar tudo, por isso que nós Estrutura falamos de que cargos, desaprender é né? o principal ponto para você poder construir uma nova aproximação. E há que questionar, para desenvolver essa nova aproximação, a maneira como a gente tem desenvolvido as pessoas, a maneira como a Sim, educação corporativa tem desenvolvido as pessoas. Eu acho que, para mim, o grande ponto, e eu acho que é o ponto final para a gente fechar a nossa conversa aqui, é justamente essa. Se a gente entende, né, se a gente já tem clareza suficiente para entender que o futuro é o mercado das habilidades e que existem habilidades estruturantes que estão aí desde sempre, pelo menos 10 anos, mapeadas, reconhecidas pelo Fórum Econômico Mundial, e que o desenvolvimento dessas habilidades é uma prioridade, ou é vista como a principal estratégia há pelo menos 10 anos, é inegociável que a gente tenha uma mudança de paradigma no jeito como se faz educação dentro das empresas. com Porque certeza. porque do contrário, Não só dentro das empresas, em todo lugar. dentro da sociedade como um todo. Aqui a gente está falando para
dentro das empresas, porque é o escopo que a gente tem atuado com mais frequência, né? Mas de migrar esse foco, né? Migrar o foco de conteúdo para competência, migrar o foco para cultura, né? E que aí, de novo, você está subindo a régua, você percebe? Estou O que exigindo nós demais? Não, não, o que nós estamos percebendo é que a sociedade, quanto mais avança, quanto mais automação tem, quanto mais ferramentas nós utilizamos, maior o nível de conhecimento que nós necessitamos. Então, veja, no século passado, no instrucional design, eu só precisava saber o ADI e umas quantas bobagens, e Os já testões está. da vida? Com isso eu resolvia tudo. Hoje, quando você tem que questionar cultura, o conceito de competência, o conceito de metodologia, o conceito de visão sistêmica ou de ecossistemas formativos, a régua subiu, minha gente. A água subiu. A pessoa Então, tem que ter conhecimento de ciências da educação, de ciências sociais, ela tem que ter conhecimento de neurociência, ela então tem que já ter não é conhecimento de repetir taxonomia. fórmulas consagradas. Então, Exato. você vai ter que ter dentro do seu time um cara, uma pessoa, um ser humano, que ajude a fazer essa reflexão e esse ajuste estrutural. Ou buscar Você está dizendo parceiras. que as empresas precisam de filósofos. As empresas precisam de cientistas, isto em todo o mundo, os cientistas estão dentro das organizações. No Brasil é muito difícil, né? Porque eu mesmo às vezes falo que sou doutor e as pessoas falam, não, Esse cara é muito você, então acadêmico. você é um teórico, você é um há um preconceito, digamos assim, com a formação, o qual é um paradoxo. De novo, Um vou usar a mindset de palavra ciência. formidável, porque É tá formidável. bom, porque tá bom. A universidade um pouco se afastou da realidade e está analisando né, outras coisas mais importantes. Mas que é mais importante que você contribuir com a transformação da sociedade? Que é mais importante que você contribuir com a transformação das organizações? Sim. Então, hoje, uma área, essa palavra, TID, não precisa só pessoas que processem conteúdos, informações e manuais para que fiquem mais bonitos, ou grandes estúdios cinematográficos para fazer vídeos incríveis. Precisa gente que pense, pelo amor de Deus. Exato, Que exato. pense de que maneira essas coisas estão comunicadas, estão conectadas, de que maneira eu posso ir criando um planejamento por objetivos múltiplos que impulsionem o desenvolvimento de várias linhas simultâneas conectadas. Porque quando Dialógicas, né? a maioria dessas habilidades estruturantes, Gustavo, não são de curto prazo, cara. Sim, Ah, sim, sim. isto é um Não problemão. dá para. Não existe nem. As pessoas falam, mas a gente vai fazer um curso. Não, mas a gente faz de 8 horas, que é para ficar bem Não, robusto. não, Não se desenvolver desenvolve pensamento isso. crítico, sistêmico, autorregulação, aprender, como muita gente fala e tal, Sim, são coisas que levam, são conhecimentos de meio prazo, não de curto. sim, sim, Então, sim. se você não estrutura um ecossistema formativo que você esteja permanentemente construindo isso, não adianta de nada. Na próxima semana, como chamava esse professor que deu a aula? É esse o ponto, é esse o ponto. E eu acho que esse é o nosso convite, né? Quando a gente pensou em falar, para a gente já fechar aqui o nosso papo, quando a gente pensou no tema dessa live, a gente pensou muito assim, bom, como é que a gente aborda esse tema, o futuro do trabalho, a inteligência artificial, as habilidades, e para mostrar o ponto, né, em que a gente tem batido na tecla recorrentemente aqui na Cognita, que é fundamental fazer educação diferente do que tem sido feito. É fundamental. Se você quer resultado, é preciso fazer educação muito diferente do que tem sido feito hoje. E a gente quer convidar vocês que estão assistindo a gente a conhecer o jeito como a gente tem feito a educação aqui na Cognita. Porque é, de fato, muito diferente do que é feito, né, por aí afora.
E isso tem um motivo de ser, não é só porque a gente gosta de ser diferentão, não. É porque está ancorado em ciência da educação, é porque está ancorado em neurodidática, é porque está ancorado em sociologia, em antropologia. Isso não tá simplesmente solto no ar como um mito, né? O universo da educação comparativa é cheio de folclores, né? O 70-20-10 é um baita folclore. Os Os 8 8 segundos. segundos, o Os foco de 8 8 segundos segundos. o foco de 8 segundos é um baita folclore. Tá cheio desses folclores. A pirâmide de William Glasner é um baita Eita. folclore. Tá cheio de folclores. A gente não faz educação com folclore, a gente faz educação com ciência. Então a gente quer convidar vocês a conhecer a ciência da educação da Cognita. Acho que esse é o meu convite para a gente fechar hoje. Quer deixar um recado final, Daniel? Eu só quero agradecer e ver se podemos lançar outra pesquisa para ver os horários e tal. Lançamos para ver se assim, a gente continua perguntando para vocês assim, sexta-feira de manhã é esse mesmo horário? É isso que vocês querem? Porque foi a mais votada. 50% das pessoas que votaram sexta-feira de manhã. Então, talvez seja, mas eu vou lançar de novo essa pesquisa para saber qual é o horário, porque a gente está em busca do horário perfeito. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, Daniel. Um Obrigado, grande Gustavo. abraço. Obrigado, pessoal. Boa Tchau. feira, pessoal.